E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar com vocês sobre Design Thinking, o que é e o que não é Design Thinking. É um termo que muita gente fala, principalmente não da área do design, e aqui eu trouxe alguns fundamentos, alguns teóricos para explicar para vocês como que a gente pode aplicar esse pensamento de design em várias áreas. Bora direto para o resumo. Nesse resumo aqui eu mostro para vocês o que é Design Thinking, e tudo que está em azul é o que é Design Thinking, e tudo que está em rosa eu coloquei que não significa Design Thinking. E Design Thinking é uma abordagem criativa de resolução de problemas para criar valores de impacto positivo. Isso quem fala, na verdade, é esse autor aqui, que se chama Tim Brown, e o Tim Brown escreveu esse livro que se chama Change by Design. Pensar em design, pensar como um designer, ou design thinking, é uma abordagem focada no ser humano e que tem como objetivo a inovação. Se baseia em diferentes ferramentas para que o designer possa integrar necessidades das pessoas com a possibilidade tecnológica e com os requisitos para o sucesso de um negócio. Só para vocês entenderem também o que é uma abordagem, eu fiz recentemente um curso na Doméstica do pessoal da Valkyria. E a Valkyria Indústria Criativa é um pessoal aqui de Porto Alegre e foram meus colegas na graduação e também profissionalmente. Mas no curso da Doméstica, eles trazem uma analogia muito legal que eu vou compartilhar com vocês aqui. Imaginem que a gente tem aqui uma montanha e a gente quer subir no topo dessa montanha. E para subir nessa montanha a gente tem diferentes maneiras. Uma maneira é indo de teleférico, paga um ingresso ali, senta e só aproveita a vista. A gente pode ir de carro numa estrada e daí a gente vai dirigindo. E uma última é a gente vai andando aqui por essa travessia a pé. As abordagens que o Moisés fala no curso seriam essas formas diferentes da gente chegar até o topo dessa montanha. Já a metodologia é qual que é o plano que a gente vai utilizar para chegar. Se a gente vai usar qual tipo de carro, como que a gente vai percorrer essa estrada, ou se a pé, qual que vai ser o trajeto até o topo, ou qual teleférico que a gente vai utilizar. Mas além da metodologia, a gente vai ter as técnicas. E as técnicas, elas precisam ser aprofundadas. Imagina que a gente é uma pessoa que vai percorrer todo esse trajeto a pé, a gente tem que estar preparado. Então a gente tem que ter as ferramentas certas, os materiais certos e a gente tem que ter a técnica certa para subir a pé até o cume da montanha. E por último a gente tem as ferramentas. E as ferramentas, como eu disse, por exemplo, para esse carinha aqui seria a bota, seria aquele negócio aquelas hastes para ajudar a pessoa a subir na montanha, seria todo o material da mochila. Isso tudo são as ferramentas que eu utilizo. Ou aqui poderia ser, nesse caso, ser o carro e nesse caso aqui o teleférico. Mas o mais importante aqui é a gente conseguir entender que Design Thinking ela é uma abordagem. E sendo uma abordagem, ela é muito mais ampla do que um método, do que uma técnica ou de uma ferramenta. E, infelizmente, as pessoas usam o Design Thinking só como uma técnica ou uma ferramenta. Aqui, o que existe de equivocado na área, né? O Design Thinking ele é banalizado por ser exposto apenas como técnicas criativas para não designers. E essas técnicas criativas, elas são vastamente utilizadas em cursos de administração, gestão, marketing, educação. E isso é muito legal, porque cada vez mais as pessoas conhecem sobre Design Thinking. Mas a gente não pode reduzir Design Thinking apenas às técnicas. Façam um teste e perguntem, né, para as pessoas se elas sabem o que é mapa da empatia, por exemplo, ou Business Model Canvas. E provavelmente algum não designer conhece esses termos. Porém, existe toda uma abordagem por trás dessas técnicas que, se elas forem descobertas e entendidas, vai ser muito mais interessante. Por isso a gente pode também pensar que Design Thinking não é uma metodologia. Design Thinking é um jeito único de pensar, uma habilidade que deve ser aprendida. E é mais do que uma forma de ofício. Ela é um modelo mental. Isso quem falou foi o Brian Wassel, um professor que escreveu o livro How Designers Think. Recomendo bastante que vocês conheçam também esse autor. Mas o que seria esse pensar design, pensar como um designer? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o Double Diamond, que é esse duplo diamante. Duplo diamante as pessoas acabam servindo para tudo, né? Utilizam em diferentes contextos. Mas tem muita coisa que as pessoas não percebem nesse duplo diamante e o porquê que ele existe nesse formato. Para explicar isso daqui, a gente pode dividir no primeiro diamante como uma identificação do problema, a gente tem uma parte de imersão, uma parte de síntese. Depois, no segundo diamante, a gente tem a ideação e a gente tem a prototipação, para daí chegar aqui na solução. Pô, mas isso é muito simples, né? Isso é o básico do design. A gente faz esses caminhos. Mas o que é interessante aqui? Um raciocínio de pensamento divergente, ou seja, na parte de imersão, para eu conhecer o problema, eu tenho que estar com a mente aberta para poder investigar. Depois que eu faço essa investigação, eu tenho que ter a capacidade de síntese, ou seja, eu tenho que pensar de forma convergente para poder definir esse meu problema da forma mais precisa possível e fechar esse primeiro diamante. E isso aqui tem tudo a ver
com o que a gente conhece lá da década de 1950, que foi um psicólogo chamado Guilford, que identificou que nós temos diferentes formas de pensamento. Não só o pensamento linear, mas a gente tem pensamento convergente e pensamento divergente. E se a gente aplicar esse pensamento convergente e divergente também na parte do segundo diamante, onde a gente tem a parte de ideação, ou seja, a parte de gerar alternativas. Eu brinco nessa parte aqui, né, com os meus alunos, que a parte de ideação tem que ter 50, 100 ideias, 1000 ideias diferentes. Não dá para ter uma ideia ou 3 ideias e achar que essa ideia vai trazer alguma solução legal. Mas o bom é que a gente pode esboçar isso à mão livre e consegue fazer bem rápido. Para daí depois a gente passar algumas ideias para a prototipação e refinar isso através de um pensamento convergente para chegar até a solução desejada. E um dos autores mais relevantes dessa área é o Nigel Cross. E o Nigel Cross escreveu vários livros sobre design thinking também, e ele traz que o designer, ele pensa de uma forma diferente. Ele não pensa de uma forma indutiva de algo que já funciona. Ele também não pensa de forma dedutiva, que seria a prova de que algo funciona, testar isso, mas ele pensa de uma forma abdutiva, ou seja, ele imagina que algo possa funcionar ou não. A grande diferença aqui do designer para as outras áreas é que o designer pensa sempre no e se. E se pudesse acontecer algo? E se eu pudesse mudar de cor? Eu pudesse mudar de forma? Eu pudesse mudar a funcionalidade de um produto? E isso a gente está pensando sempre num pensamento abdutivo. Por isso que o Nigel Cross falava que a iluminação repentina que ocorre no design criativo, ela é, na verdade, muito mais uma construção de pontes criativas do que um salto criativo. A analogia que ele traz nessa frase é que não existem saltos criativos. A gente não consegue ter uma ideia genial repentina. O que a gente tem, na verdade, são pontes. E o design thinking é essa forma de criar pontes. O que não seria design thinking é pensar nela como se fosse um salto criativo, que nem esse cara aqui que está tentando saltar de um lado para o outro. Mas, na verdade, uma ponte. No fim, as pessoas pouco sabem sobre Nigel Cross e, principalmente, pouco sabem sobre esse autor aqui, que é fundamental para Design Thinking, que é o Donald Schoen. E o Donald Schoen trouxe um conceito na década de 80 e 90, que é a reflexão na ação. Porque todo designer, ele reflete enquanto ele está fazendo o processo. Ele reflete enquanto ele está produzindo. E a reflexão na ação é a chave principal para a abordagem do Design Thinking. Porque eu não posso simplesmente fazer, eu não posso simplesmente produzir e eu não posso simplesmente teorizar ou ficar pensando. Eu preciso refletir durante a prática criativa. E isso é um grande desafio para todo designer. Isso significa que design ele acaba sendo uma intersecção de várias áreas. Ele não é arte, ele não é ciência, mas ele é uma intersecção disso tudo para, principalmente, o que eu trouxe aqui dentro desse conjunto, tornar uma solução que seja viável, que seja desejável e que seja execuível. Ou seja, viável economicamente, desejável para que as pessoas queiram usar essa solução e execuível que tenha tecnologia suficiente para que as pessoas possam usufruir desse produto. E esse é, para o Design Thinking, a chave para a inovação. Atendendo a esses 3 critérios, a gente consegue criar uma ideia realmente inovadora. E o Bruce Eicher, que o design ele seria uma terceira área da educação e do conhecimento. A gente deveria pensar no design como uma terceira grande área. E ele escreveu esse livro lá em 1965, falando sobre métodos sistemáticos para designers. E é, basicamente, uma tentativa de sistematizar o processo criativo, ou de sistematizar a arte ou o pensamento criativo. Isso é extremamente desafiador. Só que, infelizmente, essa abordagem de design thinking e de um pensamento que mescla com arte, que mescla com ciência, ele foi se perdendo ao longo do tempo. E hoje em dia a gente acaba vendo o design só como um embelezador de produtos. E existe um TED Talk muito legal, que é dessa pesquisadora chamada Natasha Gen. Ela fala nesse vídeo que vocês podem procurar no YouTube, que se chama Design Thinking is Bullshit, ou seja, Design Thinking é bobagem. Ela, que é designer da Pentagram, ela critica o uso exagerado do termo Design Thinking e fala que virou atualmente um buzzword. E ela brinca daí, por exemplo, que Design Thinking virou só uma forma de colocar post-it na parede. E ela também ressalta, né, que o casal Imes, que foram um dos designers que fizeram grandes móveis como essa cadeira aqui, eles não fizeram cadeiras surpreendentes e móveis surpreendentes colocando post-it na parede. O post-it na parede ele acaba virando só uma ferramenta inútil, caso ele não seja aplicado de forma eficiente, caso não se pense como um designer. Por isso existe esse material na internet aqui, que eu recomendo que vocês vejam, que é uma timeline do Design Thinking, desde a década de 60. Nessa timeline aqui, pessoal, tem uma boa explicação sobre o que é Design Thinking. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Mas, para entender Design Thinking, a gente tem que entender sobre Donald Schoen, a gente tem que entender sobre Nigel Cross, sobre Simon, ciência do artefato, Design Science, ergonomia, interação humano-computador. A gente tem que entender sobre Design
design centrado no ser humano, design centrado no usuário, e não ficar restrito só a conceitos de ferramentas, que David Kelley e Don Kelley fizeram muito bem, né? As cartas da Ideal, por exemplo, que são bem legais, mas não é só isso que é Design Thinking. Aqui vários autores que vocês podem conhecer, podem seguir e entender o que é realmente Design Thinking. E dando os créditos, esse material foi feito por essa pesquisadora aqui, nessa universidade. Certo, turma? Esse é o resumo do que é Design Thinking. Espero que vocês tenham entendido que Design Thinking é muito mais que só uma técnica e post-it. Design Thinking é uma abordagem. E o pensamento de um designer, ele é muito mais complexo e profundo do que só usar alguma técnica, como mapa da empatia, jornada do usuário, Business Model Canvas ou outra técnica. Mas é muito mais sobre prática reflexiva, sobre pensamento convergente e divergente, sobre reflexão na ação e sobre ciência do design, né? Design Science. Mas daí eu deixo esses conteúdos para um próximo vídeo, que daí eu faço alguns resumos de livros legais que falam sobre isso. Beleza, turma? Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem aqui algum comentário. E para ir mais profundamente nessa área, eu vou fazer o resumo visual do livro Design Thinking do Tim Brown, que daí deixa tudo isso bem tangível para vocês entenderem. Certo, turma? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau!